Ricardo Rocha é biólogo tropical, investigador do CIBio, o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, e especialista em morcegos, que tem estudado em vários paraísos tropicais pelo mundo fora e que estuda neste momento na Madeira, um paraíso mais próximo. Ricardo, a relação entre coronavírus e morcegos estará seguramente a alimentar o receio em relação aos morcegos, mas o Ricardo explica que verdadeiramente assustador seria um mundo sem morcegos. Porquê? Sim, sem dúvida. A razão principal pela qual falamos dos morcegos no contexto do Covid-19 agora é porque, dentre os coronavírus que se conhecem em diferentes espécies, o mais semelhante foi encontrado no morcego da China, para ser mais específico. Com 90 e tal % de semelhança, não é? Exato. Esse, a nível do genoma, a semelhança é de 96%, mas para contextualizar um pouco esse número, 96% é a mesma diferença genética que nós temos para os chimpanzés. E isto mostra bem que o vírus que foi encontrado no morcego na China não é o mesmo vírus que está ligado ao Covid-19. Pensa-se que eventualmente terá sido um vírus que originou nos morcegos, e isto num passado não muito longínquo, mas no mínimo para aí uns 70 anos atrás, e não se sabe onde é que este vírus terá andado. Os vírus tendem a transitar de uma espécie para outra muito raramente. Nós e os morcegos, nós somos mamíferos, os morcegos são mamíferos, mas dentro dos mamíferos estamos bastante separados. E o que tende a acontecer é que vírus, para passarem de uma espécie para outra até chegarem ao homem, quase que avançam como que por uma série de escadas, vão atravessando diferentes patamares e com isso vão ultrapassando diferentes barreiras. E pensa-se que o vírus terá chegado através do intermediário, que ainda não se sabe qual é que é, já foi apontado o pangolim, mas a verdade é que ainda não sabemos de onde é que terá vindo. E quanto ao importante papel dos morcegos, o que é que destacaria? Destacaria o controle de pragas agrícolas e o controle de vetores de doenças, o consumo de vetores de doenças. Os morcegos, a grande maioria dos morcegos são insetívoros. Em Madagascar, por exemplo, nós mostramos num trabalho passado que se alimentam de vetores de malária, que é uma doença extremamente importante para a nossa espécie. Portanto, eles comem os mosquitos que transmitem e os insetos que transmitem doenças como a malária e como o dengue, por exemplo. Sim, malária, dengue, zika e várias outras. E comem também insetos que são pragas para a agricultura. Exato. E este é de longe dos maiores contributos que têm para a nossa espécie. Cada morcego come cerca de metade do seu peso corporal todas as noites em insetos. Um estudo de 2011, por exemplo, mostrou que só nos Estados Unidos os morcegos contribuem com cerca de 3,7 mil milhões de euros para o controle de pragas agrícolas. Depois, outra razão extremamente importante tem a ver com a dispersão de sementes, principalmente nas florestas tropicais. E se formos a ver a Amazónia, os morcegos são os maiores dispersores de árvores associadas à floresta secundária. Isto na prática quer dizer que é quando há desflorestação, desmatamento, os morcegos plantam a nova floresta. E quando nós pensamos em medidas de mitigação ambiental em relação às alterações climáticas, pensamos muito em plantar árvores, os morcegos estão a fazer isso de forma gratuita. E já para não falar do valor existencial dos morcegos, os morcegos representam cerca de 1/4 de todas as espécies de mamíferos, e desempenham inúmeros papéis para a nossa sociedade. O mundo seria muito diferente sem eles. Ricardo, sabemos também que a destruição de florestas, a perda da biodiversidade tem tido um impacto, e sempre teve e está a aumentar o impacto que tem na transmissão de doenças entre espécies. Qual tem sido efetivamente o nosso papel no aumento da frequência de surtos e de epidemias nas últimas décadas? Sim, então o nosso papel está muito relacionado com a destruição do habitat e as florestas tropicais, e não só as florestas tropicais, mas os habitats na sua condição natural são a nossa barreira, a nossa maior barreira contra elementos patogénicos que estejam presentes na natureza.
Ao avançarmos por esses habitats, temos uma maior interação com esses novos elementos patogénicos, mas também fazemos outra coisa, que é alterarmos as comunidades biológicas desses mesmos locais. E alterarmos as comunidades biológicas desses mesmos locais, animais que não estavam em interação uns com os outros passam a interagir, e isso pode levar a saltos de vírus, bactérias, fungos, do que quer que seja, elementos patogénicos de uma espécie para outra, que podem gerar uma nova combinação ou uma estirpe nova que possa ser problemática para a nossa espécie. Logo, o maior problema eu diria que é a alteração, e não sou eu a dizer, é o que está nos estudos científicos, várias revisões sobre zoonoses, sobre doenças que passam de outras espécies para o homem, apontam a perda de habitat, destruição dos habitats naturais como a principal causa. Pode alterar o próprio comportamento dos animais, pode fazer com que a falta de comida leve que os animais saiam dos habitats naturais para zonas mais humanizadas, e isso aumenta a nossa interação com as espécies e a probabilidade de nos expormos a elementos patogénicos. Para terminar, Ricardo, diria que pagamos a muitos níveis uma fatura muito pesada por não termos melhores políticas de conservação da natureza e de proteção da biodiversidade. Infelizmente, eu acho que essa é uma realidade, e acho que é uma realidade para a qual já temos sido alertados várias vezes, e os virólogos que estão a olhar para doenças emergentes apontam a perda de habitat como uma das principais causas ou uma das principais avenidas pelas quais vão aparecer novas doenças. Há um conceito que é bastante discutido agora nos círculos académicos, que é o conceito de uma saúde, em que podemos pensar na saúde humana como uma esfera que interage com duas outras esferas, que são a saúde dos animais, tanto domésticos como selvagens, e a saúde dos ecossistemas. A interação entre estas três esferas é aquilo que é conhecido como uma saúde. Só cuidando destas três esferas é que conseguimos cuidar da nossa saúde. Muito obrigada, Ricardo. Obrigadíssimo. Obrigado. Até à próxima.